Olá, não era suposto estarmos na padaria portuguesa a esta hora. Tivemos um encontro marcado com o Ângelo Pereira. Marcamos este encontro há um mês e eu pessoalmente enviei várias mensagens para a ajudante do Ângelo e também ligamos muitíssimas vezes para a Mafalda, só que ela fez figura de morte e nunca mais recebemos nenhuma resposta. E para nós era hiper importante este encontro porque temos connosco um convidado especial, Diogo Martins, que nos surpreendeu por tudo aquilo que ele sabe sobre os recantos da legislação urbana. E também é uma pessoa que sabe da própria experiência o infernal que pode ser andar por Lisboa. Então, isto foi um processo bastante difícil e tentámos falar com o Ângelo, que é o vereador da mobilidade, que já estava combinado, portanto já estava acordado. E o nosso elo de ligação é a Mafalda, assistente do Ângelo. O que é que acontece? A Xénia tentou várias vezes com vários canais de comunicação, e-mail, redes sociais, nada. Eu próprio tentei com vários telefonemas para ser um número diferente, nada. E então qual é o algoritmo se alguma vez precisarem de falar com um assistente da Câmara Municipal? 1. Marquem uma manifestação. 2. Os vossos dados pessoais vão ser partilhados. 3. Fazem uma queixa e arranjam maneira disso sair na comunicação social. 4. O futuro Presidente da Câmara quer se aproveitar disso, então arranja o teu número e manda-te uma mensagem para falar contigo. 5. Já tens o número do Presidente da Câmara, que ganha as eleições. 6. Quando precisares e quando a assistente pessoal do Ângelo não te responder, mandas um SMS ao Presidente da Câmara que, ao contrário da assistente que durante 2 semanas nem conseguiu responder uma mensagem a dizer já digo alguma coisa, estou ocupado, não tenho resposta, o Presidente da Câmara em 1 minuto Sim. respondeu e a Mafalda passou-nos também a responder. Portanto, este é o algoritmo de tudo que têm que fazer para terem uma resposta da Câmara Municipal. Obrigada, Diogo, por teres contado a história e, Carlos, obrigada por teres respondido e também assim que a Mafalda fez-nos o favor de se ressuscitar e respondeu. Só que já não dava para ter este encontro, mas nós estamos aqui com o Diogo para gravar a nossa conversa sobre a experiência que tu tens aqui em Lisboa. Aqui também temos toda a nossa equipa, Rita e Diogo, e vamos começar com um pequeno jogo. Vamos perguntar-te de 1 a 5 a tua experiência com os meios de transporte mais comuns. Começamos por autocarro. Autocarro. 4. Porquê? Porque, de facto, é aquele que é mais simples de chegarmos a ele, apesar de haver muita complicação a nível de chegarmos às paragens de autocarro e termos que planear com alguma atenção, ou seja, quais são as carreiras que são de facto acessíveis, onde é que há ou não a forma de entrar e sair dos autocarros, mas continua a ser um dos meios de transporte que é imediatamente mais acessível. E elétricos? Elétricos é 0. 0 porque Lisboa tem esta particularidade que os turistas gostam muito, que é nós temos os elétricos históricos, quase todos eles já quase com 100 anos, só que não são acessíveis para nós, adicionando a isto o facto de que os elétricos mais modernos que nós temos, que circulam na carreira 15, também não são acessíveis porque as paragens nunca foram desenhadas de acordo com as especificações dos elétricos. Desculpa-me só acrescentar, não são acessíveis para ti e, por exemplo, para uma senhora que esteja com um carrinho de bebê, que é algo muito comum, deve ser muito difícil andar de elétrico. Ou mesmo para uma pessoa idosa que tenha um andarilho ou uma bengala. Portanto, aqueles elétricos antigos têm um degrau muito grande, não é? Portanto, isto é muita gente que está afetada com este impedimento, não é? Sim, não é só uma questão das pessoas em cadeira de rodas, obviamente que para nós é uma questão mais evidente e mais
drástica, porque se não estiver acessível para nós, nós de facto não conseguimos aceder de maneira nenhuma, nem sequer há métodos alternativos para isso, e às vezes pessoas, por exemplo, em canadianas, dependendo da agilidade física, que podem eventualmente conseguir aceder, mas não é a melhor forma de o fazer, não é seguro, não é confortável, e mesmo no elétrico da carreira 15 isto pode ser um problema, porque nem todas as paragens têm as distâncias corretas para o elétrico, portanto há riscos de queda e por aí fora, portanto há uma série de questões que podem parecer pequenos pormenores e detalhes, só que esses pequenos pormenores e detalhes fazem muita diferença no dia-a-dia das pessoas. Eu queria acrescentar um pormenor também. Eu, por exemplo, quando era mais miúda e partia a perna, fiquei de muletas, e lembro-me que tentei andar, não foi de elétrico, mas foi de autocarro, que tem um degrau, mas tem um degrau menor, e eu tentei subir, e o que aconteceu foi que não consegui, desequilibrei-me e comecei a cair, e foi alguém que me agarrou. Mas, portanto, uma coisa muito comum que é ficarmos de muletas, acontece com bastante frequência, não conseguimos andar de autocarro ou de elétrico. E uma pergunta que já sei a resposta, mas queria ouvi-la outra vez. Quando falamos pela primeira vez, disseste que são 10 a 15% das pessoas que podem ser consideradas como pessoas com dificuldade. Podes contar um bocadinho melhor este facto? Sim, é assim, em termos de estatística, nós sabemos que em Portugal existe cerca de 10 a 15% da população que é população com deficiência, e portanto são pessoas que estatisticamente são consideradas pessoas com deficiência. Nós também sabemos que isto depende também da interpretação que é feita dos dados, das perguntas que são feitas, portanto há aqui uma série de variações que nós não conseguimos controlar exatamente. Ou seja, a Rita entrou nesta estatística quando tu tiveste que andar de muletas, entravas neste número. Eu acho que, portanto, tu estás a falar, são pessoas com deficiência permanente. Eu, no meu caso, era uma deficiência temporária, não é? Portanto, eu acho que o meu caso nem sequer está contabilizado nisto. Não, porque existe esta diferença. Desculpa, existe esta diferença estatística, que é as pessoas que têm limitações temporárias não são consideradas pessoas com deficiência. Isto a nível internacional é classificado desta forma, portanto as pessoas que têm uma limitação temporária não entram nesta classificação de pessoas com deficiência, para se perceber quais de facto são as pessoas que a longo prazo têm uma limitação que não é possível ultrapassar no momento, e quais é que não têm, porque de facto, como aconteceu à Rita, que é uma questão temporária, portanto a pessoa recupera a funcionalidade que tinha antes, e a limitação que levava à deficiência deixa de existir. Isto pelo conceito de que a deficiência não é um problema da pessoa, não é um defeito nosso, é derivado da nossa interação com a sociedade, ou seja, a sociedade não está adaptada às nossas necessidades e às necessidades que temos para nos deslocar, comunicar, etc. E Diogo, tu, como médico, o que podes nos explicar sobre este número? Olha, o que eu estava aqui a pensar enquanto estavam a falar é que a nível não médico, mas a nível científico, temos a diferença da incidência e a prevalência. Ele tem uma prevalência constante, não é? Durante a existência dele com limitações, a Rita contou 1 ano para a incidência e a prevalência dela, depois de estar curada, desapareceu. Portanto, são 2 dados estatísticos que é importante distinguir. Mas o que é que não é importante aqui é que não é por uma prevalência ou incidência ser baixa que nós não devemos adaptar a cidade e fazer com que não haja estas limitações. Da mesma maneira que na medicina, não é por tu teres um cancro raro que não deves ser tratada. Não é por tu teres uma cirurgia ou uma doença rara que não deves ser tratada. E acho que ninguém se importa quando te dizes ninguém faz vias a pensar em pessoas com limitações da mobilidade, porque isso é muito dinheiro para pouca gente. Mas quando for o teu cancro, quando for a tua cirurgia,
vais querer. E vais querer que tu, sendo uma doença rara ou assim 1 em 1 milhão, que tenhas todos os tratamentos do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o que nós queremos é um Serviço Nacional de Saúde para a mobilidade. Desculpa acrescentar, eu não acredito que neste caso seja assim tão raro. Porque tens as pessoas com deficiência permanente, temporária, tens as pessoas que têm dificuldades de mobilidade, pessoas mais idosas, nomeadamente, mas que não são consideradas deficientes, tens pessoas que lá está, têm o carrinho de bebê e não conseguem, não é? Portanto, eu acho que isto afeta muito mais população, isto vai nos afetar pelo menos uma vez na vida. Portanto, isto não é negligenciável. E ali, aqui posso adicionar também como quem faz produto, há uma regra em qualquer desenho de aplicações, de website, é sempre pensar no edge case, ou seja, caso extremo. E primeiro desenhar para o caso extremo e se funcionar para o caso extremo, então vai funcionar para a média. E aquilo que eu observo como quem anda de bicicleta, quem caminha, a cidade está desenhada para o homem de 35 anos saudável de carro e não para todos os outros casos humanos, desde a tua maneira de te deslocares até as moletas que a Rita tinha e até as bicicletas que nós temos. Olha, nisso aí acho que tens uma maneira fácil, da mesma maneira que tu testas produto. Cada rua, cada obra, tudo o que se fizesse a partir de hoje na Câmara, tu tinhas que testar e o teste era com pessoas vulneráveis. Uma criança tinhas que a deixar andar lá livremente, ou seja, no passeio na estrada sem medo que ela fosse atrás de uma bola e que não fosse atropelada. Uma idosa, ou por exemplo com uma bengala e a chover na calçada portuguesa, punhas lá a andar e não podias ter medo sequer que ela pudesse cair. E pessoas com outros tipos de mobilidade, como aqui o Diogo, também tinha que andar lá com toda a segurança. Passando este teste, um teste utilizador, o resto estava feito. Mas o que é interessante é que estes testes, quer dizer, isto não é nada assim tão exótico e estranho na legislação, não é? Quer dizer, já existem regras nos transportes e nos passeios que já nos conseguem dizer como é que estas obras podem estar preparadas para todo o tipo de pessoas. Diogo, se calhar tu sabes mais, se calhar não, tu sabes bastante sobre o assunto. Sim, é assim, nós temos a legislação e ela é bastante boa, no geral, obviamente que tem as suas falhas, todos os países têm falhas de legislação, mas a nossa é, no geral, bastante abrangente, portanto, abrange uma série de situações que são necessárias ter em conta no planeamento e na execução dos planos de transporte e mobilidade e também na parte urbanística. Portanto, nós temos essa capacidade de ter isso tudo especificado e tudo muito detalhado, mas de facto a implementação é muito fraca. Ou seja, a nível de vontade, quer política, quer técnica de o fazer, ainda fica muito aquém daquilo que é a qualidade da legislação, porque a qualidade da legislação é bastante boa. Ou seja, nós por exemplo, a nível de acessibilidade, nós temos um decreto-lei, que é o 63 de 2006, e este decreto-lei já vai com cerca de 15 a 20 anos de atraso, porque depois há mais leis para trás que têm outras implicações. Isto é um pouco complexo a nível legislativo de explicar, mas basicamente nós, em termos de legislação, vamos com um atraso de mais ou menos 20 anos, né, na implementação dessa legislação, e temos um outro defeito que é a nível de fiscalização. Esta não, ou seja, por um lado não é eficiente, porque não consegue chegar de facto aos sítios e ter técnicos capacitados para fazer estas avaliações e de facto definir o que é punível e o que não é punível, porque há situações que não são de facto possíveis de punir, pronto, pela legislação como ela está feita. Mas
Mas nós temos sido muito lentos nisto, na implementação destas coisas. E não temos uma justificação muito clara para isso. Por vezes é uma questão mais de inércia das estruturas administrativas e nem é uma questão das pessoas terem má vontade, ok? Não estamos eu não estou, nem eu, nem ninguém está a dizer que as pessoas são más para nós, ou coisa que o valha, mas é uma questão de meramente não têm contacto, não têm uma compreensão do que é viver na nossa condição, ou seja, de todos os dias sermos alvo de discriminação. E existem duas formas de discriminação. Uma é direta, que é aquela em que alguém nos aborda e diz: epá, tu és mesmo deficiente, vai-te embora daqui. Isto até aconteceu? Dessa forma nunca me aconteceu, ok? Não vou dizer que é genérico, isso não acontece. Normalmente cá acontece, eu sei que há pessoas que já aconteceu isso, mas normalmente aquilo que acontece mais é outra forma de discriminação, que é a discriminação indireta, ou seja, são ações que de forma inconsciente nos discrimina de alguma forma. E isso então é que entra esta questão da inércia, ou seja, o facto das pessoas não se mexerem para fazer as coisas como devem, ou não fiscalizar as coisas como devem, é que gera este tipo de discriminação indireta, que significa que as pessoas, ou seja, nós não podemos aceder a um sítio porque alguém não se lembrou que era necessário cumprir legislação para isso. E muitas vezes são esses os casos, ou seja, abrem lojas novas e não são acessíveis, ou abrem cafés novos e não são acessíveis, e eles têm que ser acessíveis. Isto está na lei, que é obrigatório. E, portanto, apesar de haver exceções, obviamente, mas a maior parte dos casos, eles são obrigados a ser espaços acessíveis. E, portanto, cada vez que alguém não cumpre essa legislação ou não fiscaliza o cumprimento dessa legislação, isto considera-se a discriminação indireta para as pessoas com deficiência. E tu contaste que na carreira número 15, o elétrico, ainda estamos no elétrico, só há, se bem me lembro, 2 estações onde tu consegues entrar e sair. Podes contar esta experiência, como que é, mesmo o elétrico que não é antigo, não é daquele californiano, o 28, não, que é americano, mas já aquele comprido. Então, mesmo ali, foi o município, não, a construir a carreira, e como que é possível que tu não consegues? Pronto, há aqui uma série de questões que depois também ultrapassam completamente a questão da acessibilidade e do que é necessário fazer a nível legislativo e do cumprimento da lei. Portanto, são questões também muito relacionadas. Eu acho que vocês sentem isto quando se fala a nível de bicicletas. Portanto, a forma como nós, sociedade, entendemos o espaço público influencia toda uma série de decisões que depois levam a este tipo de situação. Ou seja, quando a carreira 15 a Carris foi desenvolvida para ter estes elétricos novos, para nós ainda são novos, mas em termos estruturais já são velhos, mas este avanço tecnológico da Carris não foi acompanhado pelo avanço a nível de infraestrutura por parte da Câmara, tendo em conta que ambas têm visões ligeiramente diferentes daquilo que é o espaço urbano. Portanto, a Câmara durante muitos anos, e agora está um pouco a voltar ao mesmo, mas durante muitos anos considerou que as ruas tinham que ser desenhadas em função da fluidez automóvel, e tudo o resto era completamente acessório. Tornou que algumas decisões que a Câmara tomou fossem completamente contrárias àquilo que são os interesses do transporte público. Neste caso, isso traduz no facto das paragens desta carreira nunca foram, de facto, adaptadas a coisa nenhuma. Ou seja, nós temos muitas paragens que são basicamente uma indicação pendurada nos cabos aéreos dos elétricos, nos catenários,
E essa indicação é uma placazinha que diz que a paragem é ali. E depois, de lado, temos um passeio completamente banal, sem adaptação nenhuma. O que acontece é que, para estes elétricos funcionarem bem e para serem acessíveis, é necessário ajustar a altura do passeio e ajustar a distância do passeio ao elétrico, de forma a ficar o mais próximo possível do elétrico. Isto foi feito em inúmeras cidades europeias, à medida que as redes de elétrico foram sendo redesenhadas, e portanto deixamos de ter os elétricos, como temos muito em Lisboa, que circulam no meio das ruas misturados com o resto do tráfego automóvel, para termos elétricos que circulam em vias segregadas, e portanto eles têm não só mais facilidade em circular sem serem perturbados pelos veículos automóveis, mas também têm outras condições de acessibilidade, porque é possível construir paragens realmente acessíveis e muito chegadas ao elétrico. E nós não temos isso. E exatamente isto que também agora, há 2 dias, discutimos no Fórum Lisboa, e a nova proposta da ciclovia, e ali entra esta questão de ter uma faixa para transportes públicos, porque a faixa para transportes públicos quer dizer que só o transporte público pode passar lá. E nós ainda em Lisboa estamos com esta ideia que misturar o carro privado e os táxis com o elétrico é ter uma faixa de transporte público. Se calhar aqui podemos até fazer um pequeno momento de esclarecimento. Diogo, queres contar-nos o que é que está mal com... o que é que está bem, o que é que está mal com a nova proposta da ciclovia na Almirante Reis? Olha, eu vou falar se calhar dentro da ciclovia, que é um tema da nova Almirante, que na verdade é igual à antiga, mas pronto, Almirante Reis. Vou falar da parte que conheço melhor, que é a parte dos veículos de emergência. Então, tu estavas a falar de faixas exclusivas para transportes públicos, e eles criaram uma faixa exclusiva para veículos de emergência, que essa faixa é a ciclovia. Portanto, entre roubar lugar ao carro, que chega a ter 2 faixas em alguns sentidos, ou à ciclovia, e sendo que uma ambulância e um carro têm massas semelhantes e cinéticas semelhantes, preferiram meter a ambulância num sítio com cinéticas e massas muito diferentes. O que é que me preocupa? Que a ambulância andar integralmente, porque esta é a proposta da Câmara, integralmente com as 2 rodas dentro da ciclovia, que os ciclistas não se consigam afastar. Porque eles de um lado têm as árvores e o passeio enorme, e do outro lado têm os carros. E não me venham dizer que é para que as ambulâncias têm que cumprir o código, portanto esperar pelos ciclistas, porque nenhum ser humano, porque nós temos um sistema nervoso autónomo, que é um sistema nervoso simpático, qualquer pessoa, ou uma sirene, ou uma ronca, vai reagir com pânico. Adoro como que tu sabes fazer aquele som. Isto cria stress, cria pressão. Só aqui com o Diogo, quando ele consegue ouvir a ambulância, quando ninguém ouve, passa lá, onde? E ele provavelmente agora está a ouvir. Já estava ali a ver uma ambulância a passar, mas é isso, portanto, achar que os ciclistas vão estar lá, a ambulância atrás, e que vão dizer, agora deixem-me ver como é que eu vou sair daqui com segurança, isto é não compreender o produto. Portanto, nesse contexto, acho que a solução não está perfeita. Preferia que arranjassem maneira dos carros tivessem que se encostar e a ambulância poder galgar parcialmente, mas deixando sempre uma via para os ciclistas poderem encostar, porque tu não podes misturar cinéticas diferentes. Tu não podes misturar massas diferentes, não é? Porque a energia cinética é proporcional à massa e ao quadrado da velocidade. Olha, e só uma coisa antes de continuarmos com o Almirante Reis. Uma coisa interessantíssima. A pontuação que ele deu para já ao autocarro e aos carris, se calhar é o inverso que eu daria. O autocarro é uma seca porque aquilo tem muita gente e porque cheira mal e é o que muita gente, as pessoas dizem que é lento, e os carris, então para os turistas é fantástico. O que mostra o quanto enviesados estamos nós
E o que mostra qual é para mim, um dos males vamos chamar assim, da democracia, não é? Porque muito do que funciona nas câmaras municipais e na legislação é por pressão pública. Nós sabemos que muitas obras são feitas na altura das eleições. E a pressão pública mete muito um mundo da normalidade, ou que as pessoas acham que é normal. Portanto, tudo que é obras e assim para se fazer, que são feitas para ganhar votos, vão ser obras que têm o maior benefício com votos. Sendo que mais de 50% das pessoas têm carro, e sendo que mais de 50% das pessoas não têm dificuldades de mobilidade, já sabemos onde é que vão ser investidos. Portanto, isto é um dos males da democracia, que não pensa de modo ético, mas pensa de modo popular. Isto era uma parte. Mesmo assim, é por isso que também nós, dentro da democracia, estamos a contar as coisas como são. Podemos também dizer aquilo que nos está a acontecer de maneira mais transparente possível na nossa comunicação com a Câmara. E agora vou lembrar outra vez, ponham um like e subscrevam este canal, porque só podemos mudar a cultura de mobilidade urbana em Lisboa se vocês partilhem isso com os vossos amigos, com os vossos familiares, com toda a gente que vocês conhecem, porque temos que convencer mais pessoas aqui em Lisboa para votarem de outra maneira e para pedirem outras coisas, para fazerem mais petições, para nós podermos mudar a cultura. Estarmos alerta das necessidades de todos, que neste momento a cidade de Lisboa não consegue dar. E penso que esse foi talvez um dos maiores defeitos da nova proposta para a Avenida Almirante Reis. Ela foi aclamada por ter conseguido um compromisso para todos, bicicletas, carros, transportes públicos, de alguma maneira. No entanto, das principais críticas foi a falta de visão. Foi a falta de visão porque este metro, este elétrico e autocarro não parece que continue que se vá transformar, que seja mais acessível para pessoas de mobilidade reduzida. Ninguém falou do estado dos passeios, e o Diogo já tinha falado aqui connosco que andar no passeio da Almirante Reis para o Diogo é muito difícil, e não é só para o Diogo, e acho que é qualquer coisa que vamos querer explorar. Só um segundo, Rita, eu tenho que dizer que o arquiteto da Câmara, que até acho que fez um bom trabalho, ele não tem mesmo noção do que disto do Diogo, porque ele disse que a calçada portuguesa é ótimo, que ele ou seja, no conhecimento dele ainda não chegou isto. Isso eu acho gravíssimo, porque um arquiteto da Câmara tem uma função de responsabilidade, como eu, enquanto médico, tenho uma função de responsabilidade. Ele tem que ver muito mais do que aquilo que eu vejo, e ele ignorou, quando a Rita falou publicamente da calçada portuguesa, ignorou claramente os problemas que o Diogo já nos falou e que nos vai falar. Diogo, como é que é andar no passeio? Não só na Almirante Reis, mas como é que é essa experiência de atravessar a estrada, deslocar-te de um lado para o outro? Como é que é? Não, mesmo o Almirante Reis, vamos continuar. A tua experiência no Almirante Reis é aqui. Não, bem, é assim, nós, pegando um pouco nesta história da calçada portuguesa, eu gosto sempre de clarificar este ponto, que é, existe a verdadeira calçada portuguesa e a falsa calçada portuguesa. E a falsa, basicamente, é quando são despejadas pedras, normalmente pedra calcário branca. Estes cubos de calcário são colocados normalmente de forma aleatória, portanto não têm nenhum cuidado especial na sua colocação. Isto cria muito mais irregularidade para quem circula nos passeios. O problema disto para uma pessoa que ande a pé e, portanto, não utilize cadeira de rodas nem outra ajuda técnica, pode parecer minimamente aceitável, sendo que há situações em que as pessoas de facto dizem que não gostam, e eu compreendo a nível de conforto. É mau, e depois há pessoas que, utilizando determinados tipos de calçado, têm ainda mais problemas. Por exemplo, sabe-se, estatisticamente sabe-se que um dos problemas é as mulheres, ao andarem de salto alto, têm mais probabilidade de cair na calçada portuguesa. E pronto, a Rita... Eu deixei mesmo há muito tempo aqui, não.
Quantos sapatos já ficaram com o salto? É mal para a indústria de sapatos. Portugal tem uma grande indústria de sapatos. É bom porque nos obrigam a comprar mais sapatos, porque eu já estraguei muito. Mas tem salto. Espera aí, é mau para mim que tenho mais trabalho a corrigir fraturas no serviço de urgência lá. Exato. A questão aqui é, lá está, enquanto que na parte dos sapatos nós podemos até salientar boas coisas que a Rita estava a dizer. Portanto, vocês podem comprar mais, não é? Por outro lado, temos o lado aqui do Diogo que basicamente vai ter que trabalhar mais nos serviços de urgência e com questões que não se devia ter que preocupar, porque há outras situações que são verdadeiramente mais urgentes do que isto. E, no entanto, nós não só temos esta ideia de que tudo tem que ter esta calçada, sobretudo a falsa, não estamos a falar da artística, que é de valor e de preservar, estamos a falar daquela que não tem nenhuma qualidade especial para se utilizar no ambiente urbano. E quando temos opções realmente boas a nível técnico, portanto, existem vários tipos de pavimento, não precisamos de utilizar aquele alcatrão feio, negro, que muitas vezes se diz que vai repor tudo com esse pavimento. Não é isso que tem que acontecer. Aliás, Lisboa teve há uns anos um trabalho a nível de identificação de pavimentos alternativos para Lisboa que considera uma série de características que estão também presentes na calçada, sobretudo na falsa, que é, por exemplo, a questão da cor. E a cor é relevante para tornar o espaço público mais atraente para as pessoas e também mais luminoso e projetar essa mesma luminosidade nas fachadas dos edifícios, que é uma das características que é salientada, sobretudo na falsa calçada portuguesa, mas existem mais pavimentos que o fazem o mesmo e não precisam de ser, não só não precisam de ser calçada, como não precisam de ser maus para as pessoas. Isto é um dos pontos que torna difícil circular na Almirante Reis, por exemplo, que tem uma calçada já muito antiga e já está muito lisa, portanto é muito fácil cair, é muito fácil perder tração nas cadeiras de rodas, porque as cadeiras entram em derrapagem facilmente e, portanto, isso tudo torna pior a experiência de utilizar a rua, seja Almirante Reis ou seja outra. Um dos exemplos disso em como há uma grande diferença é aqui onde nós estamos. Nós estamos na Avenida da República e, portanto, a Avenida da República há uns anos atrás estava tipo Almirante Reis a nível de passeios. Portanto, o pavimento era a antiga calçada portuguesa, porque aqui de facto havia e há ainda características artísticas na calçada. E o problema aqui é que não é só a calçada que estava em muito mau estado, portanto muito ondulada, muito cheia de buracos, também é uma questão que assim, exato. Para ti, só para tu explicares como que é a reação da tua cadeira quando tu passas por este tipo de pavimento, o que é que tu sentes? E tua? Como é que é? A nível da cadeira de rodas, há aqui dois impactos que são importantes perceber. A calçada provoca um excesso de vibração na cadeira e essa vibração passa para o nosso corpo. Dependendo da condição da pessoa, isso pode agravar a situação, ou seja, por exemplo, há pessoas com lesões modulares que continuam a progredir por vários fatores e um deles sabe-se que é a vibração provocada pela calçada. Portanto, imaginemos uma pessoa que tem uma lesão modular, fica paraplégica, portanto consegue mover-se bem a nível dos membros superiores e a parte do tronco, portanto tem uma mobilidade completa a esse nível, mas ao longo do tempo, por causa da vibração, vai perdendo funções a nível dos membros superiores e do tronco. Mas isto não fica por aqui, portanto nós
além deste fator físico, em que as pessoas ou se cansam mais ou têm mais lesões ou agravam as lesões, tem também um problema a nível do material que estão a utilizar, ou seja, as cadeiras de rodas duram menos em Portugal do que nos outros países. E isto é um facto, não é uma coisa inventada. As cadeiras são projetadas para durar em média 15 anos, sobretudo as elétricas, e a minha elétrica. E normalmente as cadeiras ao fim de 10 anos começam a ter problemas estruturais devido à vibração. E quando falamos em problemas estruturais, são parafusos que se partem, são as partes da estrutura da cadeira que são soldadas e partem. Quanto que custa uma cadeira destas? Uma cadeira elétrica normalmente custa entre 20 a 24, 25 mil euros. Se estivermos a falar de cadeiras manuais, as mais personalizadas à pessoa, que são também as melhores para o nosso dia-a-dia, custam cerca de 10 mil, 15 mil euros. Sim, eu queria tentar explicar visualmente o que o Diogo estava a falar e medicamente. Podes-me chegar essa caneta? A caneta só. Isto é a nossa medula, não é? Que faz a ligação entre o cérebro e os nervos do corpo, e ela é sim uma coisa mais ou menos flexível. E toda ela está rodeada de osso, que nos protege as vértebras. Portanto, ela se tiver aqui uma fragilidade, por exemplo, normalmente há assim um espaço e ela anda livremente, mas se tivermos tido, por exemplo, um trauma ou assim, está mais apertado, e depois há aquelas histórias que as pessoas sabem, de bicos de papagaio, hérnias, etc. Ao estarmos sempre em pavimento irregular, o que acontece é que os ossos estão sempre assim a bater na medula. Isto dá um sofrimento brutal de dores e agrava claramente a lesão. Outro exemplo é que esta medula depois sai em nervos, assim como se fossem uns raminhos. Saem por uns buraquinhos que é entre o osso de cima e o osso de baixo, por exemplo. Está aqui a medula e ela sai assim. Cada vez que tivermos uma vibração, isto dá um aperto e dá aquelas, por exemplo, numa pessoa normal daria aquelas dores tipo da ciática, que sente aquilo a descer todo. É porquê? Porque o nervo está ali a ser traumatizado. Portanto, visualmente é muito fácil perceber como é que uma medula assim, facilmente com as vibrações, é transmitido e que pode agravar uma lesão neurológica. Só isso. Portanto, temos um passeio que está ondulado, está mal feito, tem demasiada vibração e, portanto, isto afeta não só as pessoas com mobilidade facilitada, que andam a pé, por causa do calçado, por causa que quando chove escorrega, mas afeta também as outras pessoas, nomeadamente que estão de cadeira de rodas, porque a vibração é desconfortável, é perigosa para a saúde e pode mesmo afetar o tempo de vida da cadeira, que já é caríssima. Imagino que agora já há mais, mas antes não havia, quando querem atravessar a estrada tem um degrau, não é? E outra coisa muito curiosa, eu não fazia ideia disto, lá está, se o Diogo não nos contasse a gente nunca iria saber. Como é que as pessoas cegas ou com a visão reduzida conseguem atravessar a estrada? Portanto, nós de facto temos ainda poucas passadeiras dessas, mas existe um modelo de passadeira acessível em Lisboa e existe na legislação nacional, existem orientações para o que deve ser uma passadeira acessível, inclusive para cegos. Isto traduz como a passadeira deve ter pavimento tátil. Portanto, em Lisboa vão encontrar este pavimento com umas peças escuras no chão, junto à passadeira, e que têm dois tipos de peça. Uma delas é uma peça em cimento chamado pitonado. Estes pequenos pitons que estão colocados nestas peças servem para alertar que a pessoa vai entrar na passadeira, e antes dessas peças há um outro tipo de peça que se chama guia de encaminhamento, que tem umas estrias que serve para as pessoas identificarem a orientação da passadeira. Portanto, tudo isto bem conjugado e bem colocado permite que a pessoa não só saiba a orientação
da passadeira, como também sabe onde é que ela começa e onde é que ela acaba. Há aqui um fator que é, à volta destas peças é necessário haver um piso liso. Portanto, o pavimento tem que ser normalmente em betão ou outro material muito liso, porque as pessoas cegas utilizam bengalas. Estas bengalas brancas, que é o nome técnico destas bengalas, normalmente para detectar este tipo de pavimento e perceber o que é que o pavimento quer dizer, precisa que à volta não haja calçada, porque a calçada, como é irregular, a bengala não consegue varrer o chão. Portanto, o movimento que é feito chama-se movimento de varrimento, e no caso dos... Por isso é que também em Portugal, se vocês se pensarem um pouco, vão-se lembrar que sempre que alguma pessoa cega vem passar por nós, vocês ouvem sempre aquele tic-tac da bengala. Portanto, isto é porque nós em Portugal, por causa da calçada, as pessoas cegas têm de permanentemente fazer um movimento de levantar a bengala e bater em 2 pontos, um de cada lado da pessoa, portanto, do espaço onde a pessoa utiliza a bengala, para tentar encontrar obstáculos para contornar. Diogo, desculpa. Mas o que é que eu estava... Eu vou dizer o que eu acho que as pessoas te diriam. Mas tipo, a passadeira deve custar para aí 10 vezes mais, não? A fazer. Que sabes se tens alguns números de quanto é que custa? A questão é que não custa mais, é assim, em média uma passadeira completa, portanto, com todo o trabalho, há uns anos atrás custava cerca de 3.500 euros, mais ou menos. Se nós considerarmos todo o resto de material que é necessário para fazer, a passadeira tem um desvio muito pouco significante em relação a estes 3.500 euros e, portanto, no geral, os 3.500 euros permite fazer uma passadeira acessível. Portanto, fazer uma passadeira acessível ou fazer uma inacessível fica exatamente ao mesmo custo no fim da obra, porque normalmente não se faz só uma, fazem-se várias passadeiras num determinado local. Obviamente, pontualmente pode ser necessário fazer só uma, mas em termos de obra não é relevante a diferença de preço. E, portanto, também não é tecnicamente mais complexo fazer uma passadeira acessível do que uma passadeira inacessível. Aliás, é mais difícil fazer uma inacessível, porque há a colocação de peças, como por exemplo o lancilo, que tem que ficar mais alto, numa que é inacessível, normalmente fica a 12 centímetros, portanto, quando são mal feitas. E, portanto, isto é mais difícil do que fazer tudo direito. Olha, e estamos aqui a falar de custos diretos, porque basta uma pessoa ser atropelada naquela passadeira, que serviços... Para uma pessoa ser socorrida, tens que ter um INEM a funcionar 24 horas por dia, tens que ter um hospital com urgência de traumatologia 24 horas por dia, transfusões de sangue, recuperação, reabilitação, segurança social, perda de trabalho, incapacidade permanente. Portanto, estamos a falar só do custo direto. Portanto, com o indireto, bastava aquela passadeira ajudar num atropelamento, porque basta eu ir ao telemóvel que eu também sinto a diferença de piso, se for, como ele disse, passar de linear para rugoso. Portanto, só isso também já deve justificar muito mais o preço. Sim, aqui é a questão de facto nós não temos muito este hábito de fazer contas a estes custos todos, mas os custos indiretos são brutais. Nós ainda há poucos dias tivemos acesso ao estudo da proteção, neste caso relacionado com acidentes rodoviários, e estamos a falar de 6 mil milhões de euros por ano só em custos indiretos em Portugal. 3, 6, 12, 18, era uma grande porcentagem do PIB. Era 3,2%, salvo erro. Sim.
porque é 20 mil per capita, sim. E agora faço a pergunta que gosto de fazer a todos os nossos convidados. Imaginemos que é o João Castro, o arquiteto de Lisboa, que está a tomar conta de Almirante Reis e promete muitas outras avenidas. Também o de Carlos Moedas, que prometeu aquilo que ainda não vimos, como que era aquela frase. Se tu fosses Carlos Moedas e tivesses que refazer Almirante Reis para que funcionasse para as pessoas que tu representas, para ti, como que para ti, pessoalmente, deveria funcionar Almirante Reis? O que é que deveria ser aquela avenida? Há um ponto essencial que é, antes de fazermos o que quer que seja, irmos de facto falar com pessoas, mas não é falar com pessoas do género fazer umas reuniões esporádicas, é com metodologias a sério de participação pública que recolham dados prévios para depois entrarmos em fase de projeto. Obviamente que há uma série de coisas que nós sabemos que a lei diz e têm que ser cumpridas, e aí não há propriamente volta a dar. Portanto, a nível de passadeiras, as passadeiras já estão especificadas em Lisboa a nível de um modelo prático que é fácil de aplicar e que se aplica a qualquer tipo de passadeira. Portanto, não há forma de dizer que não há uma passadeira que não se consiga fazer com este modelo, porque isso é impossível dizer, ok? Portanto, aplicar um modelo, porque existe um plano de acessibilidade pedonal em Lisboa para alguma coisa. Portanto, continuar a aplicá-lo. E como que se aplicaria, mesmo ao Almirante Reis, que imagino que tu a conheças? Ou seja, como que nós poderíamos agora mesmo explicar, e já estamos a fazer esta consulta pública quase, tu estás aqui a dar-nos informação como que isto deveria ser para ti. Então, o que é que deveriam ouvir as pessoas responsáveis pela avenida? É assim, há coisas que são de facto muito básicas, que é esta questão das passadeiras serem rebaixadas, portanto, estarem a zero em relação aos restantes pavimentos, ter o pavimento tátil, ter esta moldura de contraste em volta do pavimento tátil, porque também a nível de cor é importante ela fazer contraste entre as peças do pavimento tátil e o restante que está à volta, para que as pessoas com baixa visão também consigam identificar a passadeira. E também haver sempre que haja semáforos, estes terem alertas sonoros para indicar quando é que está verde para atravessar, porque os cegos não conseguem ver os semáforos, apesar de algumas pessoas acreditarem que eles conseguem ver os semáforos, mas é impossível. E largura do passeio, por exemplo, para qual deveria ser? A largura também já está especificada em vários documentos, quer na legislação nacional, que especifica cerca de 1,20 m, no mínimo, como também no plano de acessibilidade pedonal, que recomenda 1,60 m de passeio, mas pode ser mais sempre que possível. E existem várias outras especificações técnicas, como por exemplo criar um canal onde são colocados o mobiliário urbano. 1,60 m limpo, limpinho, sem qualquer caixote de lixo, qualquer... Sim, completamente livre de obstáculos. Sim. Pois, eu agora estava a pensar nisso. Na minha rua, acho que muitos de nós têm isto na nossa rua, já vi esta situação. Diogo, eu acho que tu na minha rua tu não tinhas passeio. E aliás, eu vejo as pessoas lá andam na estrada, não andam no passeio, porque o passeio, para além de ser muito estreito, eu acho que a tua cadeira não ia caber lá, é inclinado e tem buracos. Por isso, se tu andasses lá, andavas... caías, a tua cadeira mas eu já estive na tua rua, onde é que roubaram espaço? Ou seja, tu quando tens um espaço entre dois edifícios, tens que estabelecer prioridades a quem é que vais dar aquele espaço. Portanto, os peões têm que 10% do espaço, o estacionamento 50% e a estrada 40%? Pois é, sim. Os peões não têm sítio para andar, infelizmente, têm que andar na estrada, mas os carros têm lugares de circulação, mais lugares de estacionamento. Mais lugares de estacionamento. Portanto, em ambos os lados. Quando alguém decidiu a quem é que vou dar o espaço, foi ao estacionamento. Deu ao estacionamento, deu aos carros e depois às pessoas. Exatamente. Esta é a Câmara que temos. Estou a dizer porque há pouco tempo o vereador Ângelo estava todo contente a mostrar uma rua que não cumpria.
as regras. É assim, ruas passadas, eu ia dizer uma palavra que se diz no norte, mas não vou dizer, fracas, ok, mas fazer uma rua de novo, ou remodelar uma rua e não ter esse pensamento, eu acho impossível, e tenho pena que legalmente não dê para embargar a obra e dizer, neste momento não passam aqui nenhum carro porque isto não cumpre os limites, temos que pôr o passeio. Porque eu acho vergonhoso mesmo ele ir estrear uma obra que tu olhas e o passeio não tem 1,20 m. Tipo, é que eu digo, se a Rua da Alfama, que ainda ninguém fez uma obra sobre ela, ainda está assim, opa, eu dou um bocado, mas o futuro terá que ser resolver. Agora, fazer uma obra no dia de hoje e não pensar nisso, Claro. é vergonhoso. Eu chamo isso colesterol. Colesterol, que é o estacionamento, porque até a tua rua que conhecemos é bem, ou seja, tem espaço, não é a clássica Rua de Alfama, é uma rua com algum espaço, só que ficou sem espaço para as pessoas porque há este colesterol de carros estacionados e depois mais carros a passar no meio, portanto tudo aquilo que é um peão normal, uma velhota, eu não vejo como tu poderias, era impossível tu passares lá. Podes ir jantar à casa da Rita, esquece, era isso que eu estava a dizer, era isso que a Rita queria dizer, que o jantar lá não vale a pena. Mas há outros sítios, não é? Isto foi até difícil para nós arranjar um espaço plano com a abertura. Nós já até falamos com uns espaços de co-work e fomos recusados. Portanto, foi todo um filme por detrás para arranjar um espaço. E foram simpáticos cá na padaria portuguesa, sim, escreveram que não. Estar aqui e poder ter-te aqui é já um milagre. Olha, eu fui uma vez também recusado o co-work. Mas foi um contexto também, só porque foi agora aqui uma coincidência, que eu estava à espera do comboio em Santa Apolónia e tem lá um co-work. E eu estava lá sentado a comer um pão, tipo mendigo, mas tipo, porquê? Porque eu ando de comboio e então não ia andar de carro, então era pela mobilidade. Tu gastas todo o salário do médico do CPE, já sabemos. Pronto. E estava lá sentado a comer, acreditas que me expulsaram? E aquilo era um espaço que parece público, e ela disse, não, isto é um espaço de estacionamento, com alguns carros, e eu estava lá a comer um pão e disse-me, tenho que sair. Juro-te, eu disse, olha, você é uma vergonha, porque eu estou aqui à espera de fazer tempo para ir no comboio, era Covid, portanto não queria estar no meio das pessoas todas, estou só a comer um pão, não estou a tirar espaço de ninguém, e você só porque eu estou ali, e é naquela, à frente de Santa Apolónia tem um edifício, estava lá onde estão os carros estacionados, os carros podem. Olha, Exato, os carros podem, mas um cidadão que está não está a lá, fazer ainda nada mais de que mal. veio de comboio para ajudar a mobilidade e ao coisa, não. Levou com 3 reclamações. Sim, é a ótica que temos, a ótica normalizada, que é errada. Temos olhos para encontrar estacionamento, mas não os olhos para tirar estacionamento e ver as pessoas que muitas vezes são invisíveis. E lá está, por exemplo, para nós termos jantar na tua casa, deveríamos subir as escadas. Eu não sei, podes contar-nos, Diogo, quanto que pesa isso e como que poderíamos convidar-te? As cadeiras de rodas realmente só dá para usarmos elevadores para vencer o desnível dos vários degraus. Porque as cadeiras, assim, independentemente do peso, no caso da minha, obviamente, que é muito mais pesada, a minha, no específico, a minha pesa 175 kg, só a cadeira, 175. São 3 dos meus. Nós três devemos pesar o mesmo que tu, já viste? Sim, isto só a cadeira, portanto... Mais tu. Mais eu e mais o equipamento que eu preciso para me deslocar. E, portanto, isto tudo somado dá à volta de uns 210 quilos. Mas mesmo as cadeiras manuais ou seja, não é equipamento para se pegar à mão, ok? Quando as pessoas que se deslocam em cadeira de rodas recusam que se pegue nas cadeiras, não é por uma questão ou seja, não é uma questão de orgulho ou do que quer que seja, é porque isto é equipamento caro e nós não podemos arriscar que alguém pegue na cadeira, que haja um acidente, se parta tudo, que alguém se aleije
e invariavelmente vai acontecer alguém aleijar-se se uma cadeira de rodas cair por algum motivo. E para já é os tempos que temos de esperar até ter uma outra cadeira de rodas, ou seja, para as pessoas terem noção, as cadeiras de rodas não se compram como se compra um computador. Portanto, nós não chegamos a uma loja e dizemos assim, olha, queremos aquela cadeira da Apple, porque... Ou como um carro. Chegas lá e escolhes aquele e sais Se fora. bem que agora os carros Com chips. está difícil por causa da crise dos chips, mas a nível de outros equipamentos, quer dizer, quando nós compramos um telemóvel, um computador ou outras coisas, nós chegamos à loja e queremos aquilo e trazemos aquele modelo. Ou compramos online e eles, no espaço de uns dias, entregam-nos em casa. As cadeiras não funcionam assim. As cadeiras precisam de ser personalizadas à nossa situação, demoram muito tempo a vir e nós temos ainda outro problema. Quanto tempo esperavas? De um mês que demora a vir uma cadeira de fábrica, depois ainda é preciso fazer algumas adaptações e depois é preciso nós próprios adaptarmos à cadeira, porque elas normalmente têm diferenças que impedem que nós nos adaptemos a elas. Mas há o fator também de a forma como nós podemos adquirir estas cadeiras de rodas através de um sistema da Segurança Social que tem o acrónimo de SAPA, que é o Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio. Isto é assim um nome muito pomposo, mas é mesmo assim que funciona e permite-nos adquirir produtos de apoio, seja cadeiras de rodas como outras coisas. Por exemplo, os cegos podem adquirir computadores através disto e telemóveis, entre outras coisas. Portanto, aqui, todos nós, como sociedade, estamos a contribuir. Portanto, também faz parte dos custos que deveríamos pensar. Se já estamos, como sociedade, a investir nas cadeiras, também deveríamos, primeiro, pensar no espaço público como que as pessoas podem usar. Sim, basicamente todos os nossos impostos são usados neste sistema e todo o dinheiro que é usado para adquirir é 100% financiado pelos impostos que todos nós pagamos ao longo do ano. E não interessa quais, são todos eles. E o que acontece aqui, e eu acho que esta parte é que é importante perceber, porque demora muito tempo a fazer um processo para pedir qualquer produto de apoio, demora em média cerca de um ano a conseguirmos o financiamento para podermos comprar, e é um processo muito burocrático e complexo de o fazer. Portanto, nem todas as pessoas têm paciência para isto, porque é preciso muita paciência para fazer um processo destes. Daí que cada vez que nós temos esta coisa de alguém nos dizer mas pega-se na cadeira e resolve o assunto. Não é bem assim, ok? É melhor não pegar na cadeira porque provavelmente vai correr mal e as pessoas normalmente subestimam o peso das cadeiras quando nós dizemos que a cadeira pesa X. As pessoas dizem, mas isso pega-se bem e não sei o quê, mas não se pega bem. Não. As cadeiras não são feitas para ser pegadas e, portanto, é um problema que existe. E depois há a parte social disto. Tudo que nós não podemos continuar simplesmente deixar destinado à boa vontade das pessoas ou à nossa acessibilidade. Isto, por exemplo, muitas vezes as pessoas dizem mas se o autocarro não tem a rampa a funcionar, a gente pega na cadeira. Não pode funcionar assim, porque eu não sei quem está no autocarro, não sei a boa vontade de quem está no autocarro e não tenho de depender da boa vontade de ninguém para aceder a um sítio, neste caso a um veículo, que eu tenho direito a aceder a ele quando me apetece. Portanto, não podes estar dependente de vou apanhar o autocarro, espero que tenha lá 3 pessoas capazes de carregar com 200 quilos, não é? Porque isso é praticamente impossível. por exemplo, pode acontecer
pode acontecer e acontece muito nós termos a situação de só ir idosos no autocarro. Quer dizer, eu não vou pedir a uma senhora que acabou de vir das compras, que tem 70 anos ou mais, e a senhora mal consegue com o saco, quanto mais com a minha cadeira, quer dizer, não... E conta como que tu chegaste até cá, porque para nós organizar este encontro, nós tivemos que dar-te indicações claras de hora, de dia, porque com 24 horas de antecedência tiveste que pedir ajuda. É isso que eu queria falar, porque nós íamos na pontuação dos transportes, tínhamos falado 2, e eu estou curioso para saber o comboio, que como tu disseste eu gasto o meu dinheiro na CP, e queria saber se é bem gasto. Diogo, então, como é que é o trajeto? Sair de casa, ou passeio, comboio, como é que é? É assim, se queres a pontuação, Diogo, eu digo. Sim, eu estou aqui. Digo já, nos comboios eu daria 3, ok? Nós estamos bem, mas também não estamos propriamente muito mal. A questão aqui depende, ou seja, aquilo que faz a experiência ser má é sobretudo esta questão da marcação da assistência. Em Portugal, ou seja, as duas operadoras de transporte público ferroviário que nós temos, que é a CP e a Fertagos, obrigam-nos a marcações com antecedência. Eu já explico aqui alguns detalhes, mas no geral obrigam-nos. Aqui o ponto essencial é, no caso da CP, e voltando aqui à questão da Rita, como é que é o trajeto, portanto, no sítio onde eu moro, que é fora de Lisboa, que a acessibilidade ainda é pior do que em Lisboa, posso dizer que eu moro no Cacém, portanto a acessibilidade em Sintra é tendencialmente pior que aqui em Lisboa a todos os níveis, e ainda muito mais focado nos carros do que em Lisboa, e portanto tudo o que é a nível de passeios, de acessos, etc. é tremendamente mau a todos os níveis. Portanto eu ando no passeio sempre que posso, quando não posso tenho que andar na estrada com os riscos que isso acarreta. E não tens medo? Assim, aprende-se a gerir, porque nós precisamos. Portanto, é uma questão de saber qual é a rua por onde é menos mau, que tipo de cuidados é que eu tenho que ter antes de... Eu gosto como existe a rua onde é menos mal. Acho que isto não é onde é melhor, é onde é menos mal. Sim, onde é menos mau. Como é que é a interação com os carros? Buzinam? Por norma, ninguém diz nada. Desviam-se e continuam as suas vidas. Pontualmente, há sempre algum chateado que buzina ou diz alguma coisa para ir para o passeio ou coisa que o valha, mas não é generalizado, ok? Não vou dizer que os condutores são todos assim. É uma ou outra vez que acontece esse tipo de situação de buzinarem, por vezes até buzinam naquela boa vontade de dizer, olha que vem um carro, e portanto não consigo dizer que é uma má vontade das pessoas. As pessoas tendencialmente percebem que nós precisamos usar isto. Olha, então estavas-me a contar como é que se faz para marcar a CP? Estavas a falar que é preciso fazer uma marcação prévia? Nós, no caso dos comboios suburbanos, são precisas 12 horas de antecedência para fazer essa marcação e, portanto, nós temos à disposição um número de telefone para o qual se liga para um call center e eles fazem a marcação, ou temos um formulário no site da CP que preenchemos com o horário que nós queremos e depois é feita a marcação por e-mail. Por norma, o serviço é eficiente, portanto, não tem muitas falhas. Pontualmente há falhas, sobretudo de comunicação, portanto, de pessoas que não passam a informação para os revisores que estão a bordo dos comboios que vai entrar alguém naquela estação. Mas normalmente consegue-se
fazer essa E viagem. põem-te uma carruagem diferente das normais, uma RAM, porque eu ali, por exemplo, eu entro todos os dias no Oriente e não estou a ver isto quando o elevador funciona para chegar lá em cima, que isso, não sei se, porque às vezes tenho eu os 2 elevadores e com a bicicleta, portanto tu não conseguias subir. Como é que é a nível do comboio? Porque eu não estou a ver como é que tu entravas no regional que eu entro. Assim, o Oriente é um caso à parte, porque é uma estação que tem uma série de particularidades comparada com as outras. Mas já lá vamos. Portanto, no geral, os comboios todos, obviamente os acessíveis, porque há alguns comboios que não são ainda acessíveis, mas os que são têm a bordo rampas ou plataformas elevatórias, dependendo do tipo de comboio que estamos a falar. Por exemplo, se for o Alfa, tem plataformas elevatórias, que é uma plataforma elétrica que eleva a pessoa para dentro do... Tu tens algum desconto nos bilhetes? Sim, existe um desconto em Portugal, é uma parceria da CP com o Instituto Nacional de Reabilitação e que permite que as pessoas com deficiência viajem com descontos que variam de acordo com alguns parâmetros, mas temos um desconto. Mas, portanto, uma pessoa, nós temos o hábito de, olha, tenho que ir para o trabalho, tenho que ir ter com um amigo, ou tenho que ir ao cinema e, portanto, muito facilmente saímos de casa, vamos para o comboio, compramos o bilhete, quer ir para ali, quer ir para aqui e fazemos isto com uma normalidade que não pomos em causa. Mas o Diogo... O Diogo acaba de ouvir uma ambulância. Uma ambulância. Mas aqui o Diogo, para o simples ato de sair de casa e apanhar o comboio, ele tem que saber com 12 horas de antecedência que o vai fazer para poder marcar. Oh Rita, já te expliquei, para o convidares para ir jantar à tua casa, tens que convidar no mínimo com 12 horas, isto não é assim é em cima da hora, não funciona aqui com o Diogo, não é? Tem de ser, mas lá está. Eu acho que só o facto de te obrigarem a marcar, estão-te a relembrar todos os dias esta diferença, uma discriminação diária. Tudo bem que não funciona, mas todos os dias tens que és discriminado, és relembrado da diferença todos os dias. Não podes simplesmente apanhar o comboio e jantar à casa da Rita. Portanto, tu sais de casa, vais pela estrada, buzinas de carros, apanhas o comboio que foi previamente marcado, chegas a Lisboa e, se calhar muitos de nós, elétrico não consegues apanhar, os passeios também é difícil. Mas temos que apanhar um metro, porque é aquilo que nos permite ir mais longe. Como é que é apanhar um metro para ti? Espera aí que eu quero a pontuação primeiro. Qual é a pontuação do metro? Portanto, os pontos para o metro, a partir de Lisboa, são 4 pontos. 4 porque... Autocarro e metro com 4, 3 para o comboio e 0, de 1 a 5 deste 0 aos elétricos. Exato. Não, estou aqui do metro, ou seja, porque é que é 4? São 2 fatores essenciais. Um deles é o facto de haver sempre muitas avarias a nível dos elevadores, portanto, o metro, por ser subterrâneo, tem obrigatoriamente de utilizar elevadores para nós acedermos à estação e por norma, por uma série de razões, inclusive vandalismo, porque não é só uma desculpa, existe de facto muitos atos de vandalismo nos elevadores do metro e eles avariam com muita frequência. E portanto isto é um problema que nós temos e infelizmente não temos, ao contrário de alguns outros sítios onde já há informação em tempo real sobre o estado dos elevadores, nós em Portugal não temos essa informação, pelo menos de uma forma oficial e disponível em termos de público no geral. Isto faz com que todo o planeamento de uma viagem seja muito mais difícil, porque nós não só temos de pensar para onde é que vamos para chegar a um determinado sítio, temos de pensar se determinada estação do metro é mais favorável de estar funcional ou não do que as outras. Portanto,
Isto que eu queria perguntar, por exemplo, a estação mais emblemática, Baixo Chiado, como moro lá perto, sei que nos últimos 10 anos, mais de 80% do tempo não funcionava as escadas rolantes. E também não me lembro de ter visto elevador. Podes explicar a estação mais central de Lisboa, como que é para ti? A estação mais central de Lisboa não é acessível a pessoas em cadeira de rodas, mas tem aqui um pequeno detalhe, digamos assim, que é a estação não é acessível para nós entrarmos e sairmos da estação, mas é acessível dentro da estação. Ou seja, nós podemos mudar da linha azul para a linha verde dentro da estação, porque de facto há elevadores dentro da estação, mas nunca foi construído o elevador para o acesso à rua. Portanto, aquilo que foi instalado são plataformas elevatórias que têm muito mais probabilidade de variar facilmente, levam menos peso e, portanto, também é mais difícil para algumas pessoas em cadeira de rodas utilizá-las. E tem um fator essencial que são extremamente lentas. De subir aquelas escadas todas demora 40 minutos. Ninguém vai perder 40 minutos para sair da estação. Se tu quisesses tomar um café na Brasileira, também um dos cafés mais emblemáticos, 40 minutos só para sair. Para já a Brasileira também não é acessível, portanto eu não queria tomar um café num sítio desses. Mas sim, teria que esperar 40 minutos, porque depois é assim, se a plataforma estiver numa das pontas da escada, tenho que esperar que ela venha. Olha que cena. Ok. Pronto. Só porque aquilo que ele estava a falar. Existe na emergência um conceito que é cadeia de sobrevivência. Conheces os elos de um cadeado? O elo mais fraco é o suficiente para estragar a cadeia de sobrevivência. No caso da emergência não adianta nada teres o médico no hospital com um helicóptero ou com um carro se ninguém ligar 112. Percebes? Está tudo pronto. Se ninguém ligar 112 e se a pessoa estiver inconsciente no jardim e ninguém ligar, não adianta, portanto é o elo mais fraco. Assim como também não adianta nada ter médicos a vir super rápido no Almirante Reis na via, se a pessoa estiver em paragem e ninguém iniciar suporte básico de vida, porque nós sabemos que em 10 minutos a pessoa já morreu, que é o tempo que demora a chegar. Portanto, este conceito de cadeia de sobrevivência é exatamente o que ele estava a dizer. Não adianta nada teres a estação, não é nada, mas o caminho é este, a estação totalmente funcional, se tu depois já não consegues aceder da rua para a estação. Portanto, um elo fraco limita a força total da cadeia. Pronto, era só essa analogia que eu queria explicar às pessoas. Só aqui um pormenor que continua a ser essencial nós tornarmos acessível tudo aquilo que for possível. Mesmo neste caso, por exemplo, não foi possível ao longo dos anos, por vários fatores, nomeadamente económicos, criar a acessibilidade total ao exterior da estação. Mas continua a ser essencial que o interior da estação seja acessível. É por esse motivo que o Campo Grande, que não tem elevadores nenhuns, tem na mesma rampas para entrar e sair dos comboios do metro, porque há possibilidade de fazer troca de linha naquela estação. E, portanto, apesar de estar planeado para ser introduzidos elevadores no Campo Grande, durante uma série de anos isso não é uma realidade e, portanto, já existia rampa na mesma. E isto é essencial que as pessoas percebam que é sempre prioritário fazer tudo o que for possível no imediato para tornar os espaços acessíveis. Com condições, obviamente, não estamos a falar de tudo ao calhas, porque isso também não ajuda a nada, portanto, é preciso fazer aquilo que é o melhor possível e dar as melhores condições possíveis às pessoas.
Agora estamos com mais uma petição para termos ciclovias na Baixa, porque ali mesmo não há nenhuma, é impossível para nós todos passar lá, aquele exercício de bicicleta de montanha, subir, baixar, acho que até conseguimos ter toda a empatia contigo, porque para mim a Baixa é infernal, passar lá. E agora que eu te perguntei, então tu não vais tomar um café na Brasileira, mas tu vais para o centro de Lisboa, vais para a Baixa, se tu queres ir para um museu, se queres, sei lá, tomar um café com amigos no centro histórico de Lisboa, como que tu fazes e como que deveria ser? É assim, há depois, a nível de metro, há duas estações acessíveis junto à Baixa, portanto, os restauradores e o Rossio, nomeadamente, são os mais próximos da Baixa, e obviamente também temos a estação do Terreiro do Paço, que também é uma alternativa para utilizarmos. A nível de transporte público, de facto a Baixa é o sítio mais bem servido, apesar da estação do Rossio ser terrível para aceder, estação de comboios, não de metro, mas essa é terrível para aceder, porque nós na parte, na entrada principal, não temos nenhum acesso direto à estação que seja acessível, e é preciso ser pedir a um segurança ou coisa que o valha, e depois há um acesso intermédio no largo onde há restaurantes, há um acesso intermédio para a estação que já é acessível, e o acesso superior também é acessível. Para chegar ao acesso superior é que tem que seguir pela estrada, portanto já temos ali uma situação daquelas de há bocado, que é preciso os carros passar por nós. E Diogo, eu lembro-me ainda na história do metro que isto eu não sabia. Portanto, as pessoas vão dizer, mas há elevadores. Quando há, que não são todas as estações. Que eu tive o mesmo problema para transportar a bicicleta no metro, não há elevadores. Tu disseste-me que, no entanto, apesar de haver elevadores, a altura a que está o botão de acionar o elevador, a altura não está acessível para ti. Correto? Sim, é só a correção que não é o botão do elevador. Portanto, esses estão normalmente bem. O problema no metro é o botão para chamarmos um funcionário da estação. Portanto, existem os pontos de apoio junto ao controle de acesso do metro. Existe um pilar azul que tem um botãozinho para chamarmos alguém por qualquer motivo. Nós, pessoas com deficiência, temos de usar esse ponto de ajuda para pedir assistência para o embarque e desembarque dos comboios. Ou seja, nós chegamos à estação, vamos lá, carregamos naquele botão que está muito alto, e portanto há pessoas que não chegam ao botão, e depois também o próprio microfone e o altifalante desses sistemas também estão muito altos. Esse sistema também tem associado uma câmara de vídeo que também está muito alta, e portanto os funcionários do metro não nos veem. Que essa é outra particular. As pessoas sabem que está ali alguém, mas não nos conseguem ver. Portanto, o botão, a plataforma que foi criada para pessoas com dificuldade pedirem ajuda, não está adaptada a essas próprias pessoas. Originalmente isto foi desenhado, não foi desenhado para nós, obviamente, foi desenhado para o passageiro comum, que mais uma vez é um homem na casa dos 35 anos, como é que diz, e que também é um homem branco, capaz e fisicamente apto para chegar àquele sítio. Portanto, é essa a lógica por trás daquilo. Obviamente que nós, à medida que fomos ganhando acesso a este tipo de serviços no metro, e esta questão de assistência para embarque e desembarque é recente, portanto, tem cerca de 4 anos, porque antes disso não havia nenhuma rampa para entrarmos e sair dos comboios. Tínhamos elevadores, mas não tínhamos rampas, e isso bloqueava o acesso a muitas pessoas. Eu, inclusive, não conseguia usar o metro antes de haver as rampas, porque é impossível ultrapassar o degrau para entrar no comboio. Esse sistema também, inicialmente, foi mais difícil de arrancar. As pessoas ainda estavam um pouco habituadas como é que funcionava e por aí fora, mas atualmente já está mais funcional e ágil. Portanto,
E se, outra vez a pergunta, se tu fosses João Castro, se tu fosses Ângelo Pereira ou o próprio Carlos Moedas, o que é que tu gostavas de ver, de construir para a Baixa? Como que deveria ser toda a zona do centro de Lisboa? Aqui, usando se calhar o lado mais sonhador, era aplicar mesmo aquela regra de fechar o trânsito todo na Baixa e tornar tudo pedonal. Obviamente que eu considero que é importante mantermos uma circulação de transporte público naquela zona e, portanto, criar canais para a circulação de transporte público é essencial ali, mas dar todo aquele espaço prioritariamente às pessoas. Porque é uma zona que não faz qualquer sentido ser de utilização automóvel, não existe nenhuma coisa de valor que justifique aquele tráfego todo automóvel naquela zona e, portanto, isso facilitaria também os tempos dos transportes públicos e, sobretudo, facilitaria também a introdução de ciclovias, por exemplo, que eu acho que é essencial haver a ciclovia. Vocês estão a fazer a tal petição para isso, mas... Vou fazer a petição, está na descrição deste vídeo YouTube, portanto, por favor, vejam e assinem e partilhem pelo menos com 10 pessoas, porque sem as vossas assinaturas não vamos poder entregar esta petição. Precisamos de vocês. Vocês que nós somos a sociedade e temos que mudar a nossa cultura e agir. Eu acho que é sobretudo esta parte. O resto é mais complexo de alterar. Seria, sobretudo, tornar mais espaços acessíveis do que aqueles que temos na Baixa. A Baixa é tendencialmente inacessível a nível de lojas e de restaurantes e outros espaços públicos, portanto, por questões sobretudo arquitetónicas, de como os edifícios foram construídos, e isso por vezes existe também este mito de que tudo o que é histórico não pode ser adaptado, que é um pouco falso, porque pode-se fazer boas adaptações em edifícios históricos, e nós não temos necessariamente de rebentar a Baixa toda para a tornar acessível. Nós podemos trabalhar com aquilo que lá está e tornar esses espaços acessíveis. Agora, como é que as pessoas tenham vontade de o fazer, e essa parte às vezes é muito difícil de se conseguir. Vontade e visão, eu estava-me a rir porque basta ver fotos da Baixa há 50 anos, cheia de carros, algumas das praças, restauradores e tudo, portanto a mudança dá perfeitamente para fazer mantendo o componente histórico, não é? Umas fotos que nós até podíamos pôr no vídeo, portanto é apenas preciso só mesmo vontade e visão, tudo o resto são obstáculos mentais. Eu acho que se conseguimos pôr um homem na Lua, acho que certamente vamos conseguir arranjar engenho para adaptar a cidade que temos às necessidades de todos. E com tecnologia menor do que isto. A capacidade de cálculo foi menor que um telemóvel atual, muito menor, que uma máquina de calcular. E carros privados não é o património histórico de Lisboa. Isto é uma introdução recente que também poderíamos desfazer, porque, como disseste tu, a zona mais servida de transportes públicos de tudo, barcos, metro, elétrico, autocarro, é a Baixa. Portanto, ter o nosso centro ainda com aquele colesterol, não vale a pena. Tem mais... Não, queria só saber se havia mais votações, que eu estou aqui a alinhar. Há mais transportes que nós estejamos a esquecer? Eu só, quer dizer, assim de repente, só se o Diogo quiser acrescentar alguma coisa, mas a conclusão que eu tiro daquilo que tu nos estás a contar é que basicamente qualquer que seja a tua deslocação é quase impossível, quer dizer, é muito difícil. Os passeios são difíceis, o elétrico é impossível, o autocarro é preciso que tenha a rampa disponível, o metro é difícil. É tudo muito difícil, não deveria ser tão difícil. É sobretudo esta última parte que tu dizes, que é o facto de ser difícil, ou seja, isso causa-nos um enorme desgaste físico e emocional, porque nós todos os dias temos de pensar ao pormenor toda uma série de coisas e, portanto, isso desgasta qualquer pessoa, e portanto, cada vez que eu preciso me deslocar
para um sítio qualquer, eu tenho que perceber exatamente quais as opções, o que é que eu tenho ou não tenho que fazer antes e tenho que pesar todos esses prós e contras para conseguir chegar a um determinado sítio. Sou mais organizada, então. Tu mesmo aquela pessoa que chega a horas. Não, nem por isso. Posso dizer que não sou assim. Mas eu não gosto exatamente de chegar atrasado, mas sim, muitas vezes acontece por este tipo de questões de termos sempre percalços ao longo da viagem. As viagens, ou seja, mesmo planeado, a viagem não vai correr como nós planeamos, portanto temos que ter essa consciência logo assim que saímos de casa, porque de certeza a pessoa que vai ver um carro em cima do passeio, portanto vai obrigar a que tenhamos que voltar para trás e fazer outras manobras, de ir para outro sítio, portanto, vai haver problemas nos elevadores, vai haver problemas na assistência, vai haver sempre qualquer coisa, portanto nós temos que ter alguma margem de manobra planeada para perceber que vamos demorar mais tempo, vamos ter sempre alguma coisa que vai atrasar no percurso. Pronto. Agora é assim, a outra opção era ficar quieta em casa sem fazer nada da vida, isso não é bem uma opção, é uma condição que quase que nos obrigam a isso, mas eu continuo a preferir fazer o oposto, que é planear tudo e fazer o máximo possível que dê para fazer. Para acabar, o teu sonho para esta Lisboa possível, o que é que tu farias se tu fosses a pessoa que decide por nós? Bem, voltando àquela parte sonhadora, eu acho que eu tenho tipo um objetivo de vida já há muitos anos, que é um dia viver numa cidade onde não preciso de utilizar carro para coisa nenhuma, porque é tudo acessível e eu consigo deslocar-me. Eu já conheço algumas cidades onde isso é possível, mas Lisboa ainda não é uma delas. Mas eu gostava que Lisboa fosse esse tipo de cidade, fosse uma cidade onde eu pudesse sair de casa e ter percursos acessíveis para vários pontos da cidade, ter transportes acessíveis também para vários pontos da cidade e ter a possibilidade de desfrutar muito mais das mesmas coisas que as outras pessoas desfrutam, porque é este. Ou seja, quando há aqui uma coisa que normalmente as pessoas, quando se referem muito, que é a questão de vocês, pessoas sem deficiência, podem escolher qual é o restaurante onde querem ir, qual é o bar onde querem ir, qual é, sei lá, o espetáculo que querem ver. Nós não podemos escolher tanto. Temos uma oferta extremamente reduzida em todas essas áreas. Mesmo a nível de trabalho, nós não podemos ser selecionados para todo e qualquer posto de trabalho, porque há sítios que não são acessíveis e portanto as empresas estão nesses edifícios que não são acessíveis. E portanto, se nós não temos essas escolhas, estamos assim limitados enquanto cidadãos e isso retira-nos toda uma série de coisas e potencial que nós podemos ter e que fica completamente fechado em nós e ninguém pode aceder, a sociedade não pode aceder a isso. Que é vosso direito. Sim. Este é o sonho que nós todos compartimos, ter uma cidade acessível. Para todos. Com esta escolha, se eu quero ir para este café, para este restaurante, para este cinema, eu posso. E qualquer pessoa, em qualquer condição, deveria ter isto. No fundo, nós queremos uma cidade Google Maps, onde tu chegas, escolhes o sítio, pões ir e ele faz isso. Não é? Tu no Google Maps podes ir a qualquer restaurante e ele diz-te o caminho, a maneira de lá chegar para qualquer restaurante. É isso que nós queremos. E é possível.